Vitamina D, a gente sempre pensa na vitamina do sol, né? Essencial para os ossos. Mas e o papel dela no envelhecimento? Será que é só isso mesmo? Olha, a ciência mostra que a história é bem mais complexa e, sinceramente, fascinante. É isso que a gente vai desvendar agora. E, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, se liga nesse número: quase 60%. Pois é, essa é a porcentagem de idosos no mundo todo que tem deficiência de vitamina D. Isso não é um probleminha qualquer, não. É uma questão de saúde pública global. E é daqui que a nossa análise começa. Ok, vamos começar pelo básico, só para todo mundo ficar na mesma página. A gente chama de vitamina, mas tecnicamente a vitamina D é um secosteroide. Calma, o que isso quer dizer? Simplificando muito, ela funciona como a maestrina do cálcio no nosso corpo. É ela que garante que o cálcio vá para o lugar certo, sabe? Para os ossos ficarem fortes. Só que a ciência está descobrindo que a influência dela vai muito, mas muito além do esqueleto. E toda essa conversa que a gente está tendo aqui, ela vem de um lugar bem sólido, tá? Nossa análise se baseia num editorial que fez um resumão das conclusões de 9 estudos super recentes e rigorosos sobre o assunto. Ou seja, a gente está pegando uma visão geral, baseada em evidências fortes, do que há de mais novo na pesquisa sobre vitamina D e envelhecimento. Então, o nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender por que essa deficiência é tão comum. Depois, a gente mergulha no papel clássico dela, na saúde dos ossos. Aí a gente vai para as fronteiras da pesquisa, a mente, o metabolismo, e para fechar com chave de ouro, uma coisa super importante, a diferença entre associação e causalidade. Vamos lá. Certo. Começando pelo começo. Por que, afinal, a deficiência de vitamina D virou esse risco gigante, principalmente com o envelhecimento da população mundial? Bom, a resposta está numa combinação de fatores, tanto do corpo quanto do estilo de vida. Pensa só, com o tempo, a nossa pele já não é mais tão eficiente em produzir vitamina D com a luz do sol. Ao mesmo tempo, os órgãos que dão aquela ativada na vitamina, tipo os rins e o fígado, também podem ficar um pouco mais lentos. Agora, soma isso ao fato de que muitos idosos acabam passando menos tempo na rua, no sol. Pronto, tá aí a receita perfeita para a deficiência. Beleza, agora vamos para o assunto que todo mundo conhece, a área que basicamente deu a fama para a vitamina D, a saúde dos nossos ossos. E sobre isso não tem debate, tá? É um consenso na ciência. A vitamina D é simplesmente essencial para o corpo conseguir pegar o cálcio da alimentação e colocar ele dentro dos ossos. É o que mantém nosso esqueleto forte, denso. Essa é, sem dúvida, a função mais conhecida e comprovada dela. Só que aí vem aquela pergunta, né? Se ter o suficiente é bom, então tomar um monte deve ser ótimo, certo? Bom, é aí que a coisa começa a ficar bem mais interessante e complexa. E a resposta é não exatamente. A ciência meio que desmonta esse mito de que quanto mais melhor. Estudos mostram que dar doses gigantes de vitamina D de vez em quando não garante menos fraturas. Os resultados são bem consistentes. Um estudo super importante, o Do Health, por exemplo, achou só benefícios bem modestos para a densidade óssea do quadril. E a ligação com a sobrevivência também não é uma linha reta. Parece que o segredo é chegar num nível ideal e não exagerar na dose. Ok, saindo um pouco do tijolo e cimento do corpo, que são os ossos, e indo para o nosso centro de comando, o cérebro. E olha, essa é, de longe, uma das áreas de pesquisa mais quentes e que mais evoluem quando o assunto é vitamina D. O que os cientistas vêm observando consistentemente é uma ligação. Pessoas com níveis mais baixos de vitamina D parecem ter um risco maior de apresentar declínio cognitivo e até mesmo doenças como Alzheimer e Parkinson. É uma conexão que aparece tanto que, claro, gerou uma corrida na ciência para entender o que está acontecendo aqui. Mas atenção agora, porque para entender o que vem a seguir, a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. Sério, esse é talvez o ponto mais importante para entender não só isso, mas qualquer notícia sobre ciência e saúde. E a diferença é essa aqui. Associação ou correlação significa que duas coisas acontecem juntas. Por exemplo, é comum ver níveis baixos de vitamina D em pessoas com declínio cognitivo. Elas andam de mãos dadas. Agora, causalidade é outra história. É provar que uma coisa causa a outra. E aí que está o pulo do gato. A ciência ainda não provou que a falta de vitamina D causa o declínio cognitivo. Pode ser que sim, mas também pode ser o contrário, sabe? Talvez uma pessoa com a saúde já debilitada saia menos de casa, pegue menos sol e por isso tenha menos vitamina D. Entender essa diferença é fundamental. Seguindo em frente, a investigação vai além dos ossos e do cérebro.
Agora vamos dar uma olhada no possível papel da vitamina D no motorzão do nosso corpo, o coração e todo o nosso sistema metabólico, ou seja, como a gente processa energia. E aqui a gente tem um dado bem impactante. Olha só, em pacientes que já têm alguma doença cardiovascular e, ao mesmo tempo, deficiência de vitamina D, cada pequeno aumento nos níveis dessa vitamina foi associado a uma queda de 12% no risco de morte por qualquer causa. De novo, é uma associação, mas, convenhamos, é uma associação bem forte. Agora, quando o assunto é diabetes, a trama se complica de novo. Teve um estudo clínico gigante e super bem feito, o Vital, que não achou um benefício claro da suplementação para prevenir diabetes tipo 2. Mas, quando os pesquisadores juntaram os dados desse estudo com outros 3, aí sim apareceu um benefício modesto. E isso é um ótimo exemplo de como a ciência funciona, né? Com resultados que às vezes parecem se contradizer, mas que, aos pouquinhos, vão montando um quebra-cabeça maior. E com isso, a gente chega na reta final, amarrando todas essas pontas e reforçando a ideia principal de hoje: como a gente deve olhar para as evidências científicas que temos até agora. Então, para a gente resumir o que é mais importante levar daqui. Primeiro, a deficiência de vitamina D em idosos é um problema real, muito comum e que importa. Segundo, o papel dela nos ossos é indiscutível, mas a gente viu que não é tão simples quanto mais é melhor. Terceiro, para o cérebro, coração e metabolismo, as conexões existem e são bem promissoras, mas por enquanto são associações. Os cientistas ainda estão quebrando a cabeça para entender exatamente como tudo funciona. E por último, o nível ideal de vitamina D provavelmente não é um número mágico igual para todo mundo, mas sim uma faixa que varia de pessoa para pessoa e para o que se quer proteger. E tudo isso nos deixa com a grande questão final. A ciência já mapeou essas associações super intrigantes entre a vitamina D e o processo de envelhecer. Mas o que vai ser preciso para a gente finalmente construir a ponte da associação para a causalidade? O que falta para transformar essas pistas em estratégias que realmente salvam vidas? Essa é a pergunta de milhões que a pesquisa agora corre para responder.